Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? O título da mensagem que eu estou trazendo hoje é Limites na hora de cobrar um devedor. Parece um título tanto quanto estranho. A Bíblia fala sobre isso, pastor? Sim, ela fala e traz lições importantes para a nossa vida. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24. Nós iremos meditar nos versos 10 a 13. Quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 24, versos 10 a 13. Muito obrigado, Diácono Estélio. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos, também aqueles que estão nos acompanhando por meio das redes sociais, seja agora, enquanto esse culto está acontecendo, ou em outro momento. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, que é a repetição que Moisés faz da lei ao povo que está prestes a entrar na terra prometida. Vamos ler, irmãos, os versos 10 a 13, amém? Diz assim, Moisés, inspirado por Deus, Deuteronômio 24 e 10: Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Verso 12: Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, invocamos, Senhor, mais uma vez o teu santo nome, para agradecer, porque até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos edificou, Senhor, durante todo este dia e durante este culto, Pai, até aqui. Obrigado, Senhor, pelas orações, obrigado pelas leituras, obrigado pelos louvores, pelas ofertas, obrigado, Senhor, pela atenção e pela presença de cada um de nós. E agora nós pedimos, Pai, que por meio da Tua palavra, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. O Teu Espírito Santo nos instrua, nos ilumine e nos transforme à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo maior, Pai, é sermos semelhantes a Jesus Cristo. Muito obrigado por ter nos enviado o Teu Filho. E agora, Senhor, em amor a Ele, nós queremos ter reverência, atenção para com a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. O carro da cobrança. Você que é veaco, fique esperto e saia na porta e pague o que deve. Júnior, você que pegou um fardo de cerveja na distribuidora do Gordinho, vá pagar o homem, macho. Tem 200 contos seu empenhado lá. Clara, pague o perfume da Avon que você pegou com Maria lá da Coab. Irmão Marcelo, pague o que você deve, o que você pegou do pastor Edivaldo, porque lá na igreja só está dando o seu nome, viu? Eu não sei quantos de vocês já assistiram um vídeo semelhante a esse, no qual eu acredito que brincando, viu? Alguém num carro ou numa moto e num som sai pelas ruas de um bairro citando o nome de pessoas que estão devendo e a quem eles estão devendo. Eu não sei quantos já assistiram um vídeo semelhante a esse. Eu acredito, vou repetir, que é uma brincadeira, né? Eu acredito que é uma brincadeira. Não sei, teve um que eu achei que era verdade mesmo. Mas, sem sombra de dúvida,
isso acaba constrangendo o devedor, né? Ter o seu nome citado com nomes de veaco, paga o que deve, dizendo que deve, com certeza isso acaba envergonhando a pessoa. Então, eu não sei se você já viu um vídeo semelhante a esse, mas o que eu sei é que cobranças semelhantes a essas, não iguais, mas semelhantes a essas, acabam acontecendo de verdade. Se não for nas ruas, com certeza é através de publicações nas redes sociais. Eu tenho certeza que você já deve ter visto em redes sociais, porque eu já vi várias. Você já deve ter visto em redes sociais cobranças semelhantes a essas, cobranças que envergonham, que citam o nome da pessoa e manda pagar, né? Cobranças assim que acabam deixando qualquer pessoa com o rosto vermelho. E a pergunta que isso levanta e que eu quero trazer para vocês é a seguinte: será que existe limite na cobrança a um devedor? Será que deve existir limite na cobrança a alguém que deve, ou será que não? Será que vale tudo? Será que podemos cobrar de qualquer maneira? Ou será que não? Nem tudo é válido, nem tudo pode ser feito. A lei brasileira, irmãos, ela com certeza mostra que existe limite. Com certeza existem pelo menos 2 artigos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a cobrança vexatória. O que é isso? A cobrança que envergonha. 2 artigos do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro é o artigo 42, que diz o seguinte: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. E o 71, o artigo 71, complementa o 42 ao dizer que, escute, lei brasileira, viu? Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo, ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Escute, se qualquer uma destas coisas for feita e provada, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, a lei brasileira não apenas proíbe a cobrança vexatória que envergonha o devedor, como também pune quem cobra de uma maneira indevida. Então a lei brasileira é bem clara em proibir e punir. E eu digo para vocês que não é apenas a lei brasileira que proíbe. A lei divina também é contra alguns tipos de cobrança. Inclusive esses 2 versos, esses 4 versos que lemos, eles mostram 2 limites que um credor, um emprestador no tempo da lei tinha que respeitar em relação a 2 tipos diferentes de pessoas. Então nós vamos tentar entender que limites eram esses que eram impostos ao emprestador, ao credor, e a lição que nós podemos tirar disso para as nossas vidas. Então, dependia do tipo de devedor. Dependendo do tipo de devedor, o credor tinha um limite que ele não podia ultrapassar. Vamos ver primeiramente que limite o credor tinha que respeitar em relação ao devedor comum, em relação ao devedor normal. É o que nós vemos nos versos 10 e 11. Comum aqui, irmãos, quando eu cito essa palavra comum, eu estou falando a uma pessoa que não vive em situação de pobreza. É a maioria de nós. São pessoas que não vivem como ricos, porém têm o que comer. São pessoas que não passam fome. Podem não ganhar muito, né? Podem não ganhar
exageradamente bem, porém ganham o suficiente para viver, ganham o suficiente para se manter. Essa é a pessoa comum, é a pessoa que não é rica, mas também é a pessoa que não é pobre. Então havia um limite que o credor tinha que respeitar em relação ao israelita comum. E nós vamos já ver que limite era esse, mas antes, deixa eu explicar, irmãos, deixa eu lembrar, na verdade, que o assunto dos versos 10 a 13 é muito parecido com o assunto do verso 6, Deuteronômio 24, 6, que nós já vimos, nós já passamos por ele. O assunto é semelhante porque ambos, tanto a passagem na qual nós meditaremos hoje, como o verso 6, falam sobre penhor, sobre a garantia que o emprestador recebia da pessoa a quem ele emprestava. Porém, existe uma diferença. A diferença é que no verso 6 fala de um penhor que era proibido. O israelita não poderia receber como penhor as duas pedras do moinho, que eram usadas para fazer a comida da pessoa pobre. Então, esse penhor era proibido. Já que nos versos 10 a 13, vai falar de penhores que eram permitidos por Deus, porém, não poderiam ser cobrados de qualquer maneira. Então, a questão aqui não é o que o credor não podia receber como penhor, mas até onde ele podia ir para receber o que ele emprestou. Até onde ele podia ir para receber o seu penhor. Então, em relação à pessoa comum, qual era o limite que era dado ao emprestador? Verso 10 começa dizendo o que ele não poderia fazer. Vamos ler novamente Deuteronômio 24, 10. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Então perceba aqui que não era proibido emprestar e não era proibido tomar algo emprestado. Em nenhum lugar aqui está sendo proibido alguém emprestar uma quantia, emprestar um objeto ou receber algo como empréstimo. O que estava sendo proibido aqui, o limite que estava sendo dado aqui, era de não poder entrar na casa do devedor para ali pegar o penhor, ou para pegar aquilo que ele emprestou. Então o limite era a casa. Mesmo que alguém devesse algo a um israelita, ele emprestou algo, ele emprestou uma quantia, ele emprestou um objeto, ele quer receber o que ele emprestou, ele quer receber o penhor, a garantia. A Bíblia não proíbe isso, não proíbe que se cobre. O que a lei está proibindo é que se invada a casa, a residência do devedor, e lá o credor, o emprestador, receba o seu penhor. Aí talvez alguém pergunte, pastor, mas por quê? Hoje em dia, a nossa cultura é outra. Hoje em dia, qualquer pessoa entra na casa de qualquer pessoa. Hoje em dia, o lar é quase que uma praça, né? Aqui no nosso país, nós temos essa hospitalidade. Então é muito comum entrarmos nas casas uns dos outros e entrarem na nossa casa. Porém, o que eu creio que está sendo proibido aqui, o motivo, é por conta do constrangimento que isso poderia causar tanto ao devedor como à família do devedor. Então isso deveria ser resguardado. Era a dignidade daquela pessoa. Não se poderia entrar na casa e ferir a dignidade da pessoa. Ela está devendo, tá? Mas mesmo assim, você tem que respeitar a casa daquela pessoa. Então, irmãos, isso era o que era proibido fazer. Não era errado cobrar um empréstimo, mas isso não poderia ser feito mediante constrangimento. O devedor não poderia ser constrangido. E isso até na lei brasileira é assim, né? A própria lei brasileira, como eu li
nos artigos 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor, também proíbe que se constranja o devedor. Porém, irmãos, aproveitando aqui, isso serve não apenas para questões de empréstimo. Essa questão de constranger alguém na frente da sua família, ela serve para outras áreas também. Temos que ter todo cuidado, aproveito aqui para dizer, temos que ter muito cuidado para evitar constranger uma pessoa na frente da sua família. E às vezes eu percebo que isso acontece por parte da própria família. Às vezes os cônjuges, marido e esposa, se constrangem, ou constrangem um ao outro, por exemplo, na frente dos filhos. Existem pais que fazem questão de constranger os filhos no meio da rua, na frente dos colegas, né? Então aquela frase, roupa suja se lava em casa, parece que ela tem se perdido muito nos nossos dias. E é algo que tem que ser restaurado, irmãos. A dignidade da família, o respeito pela família, inclusive o conselho, que é muito importante para casais, evitem discutir na frente dos filhos. Evitem discutir na frente dos filhos. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Mas vamos nos esforçar, porque é que muitas vezes isso acaba constrangendo os filhos, dando até uma ideia errada sobre o casamento para eles. Então aqui nós podemos aplicar muitas vezes a coisas do próprio lado, da própria família, onde os membros da família se constrangem de forma desnecessária. Então, se Deus está proibindo alguém de fora, com certeza isso se aplica também a alguém da própria casa. Então, isso era o que era proibido. Agora, o que era permitido, né? Qual é a solução então? Verso de número 11. Já que ele não poderia entrar na casa, o verso 11 diz: ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Olha que coisa linda, irmãos. O credor ficava do lado de fora da casa, esperando o devedor trazer o que devia. Isso é respeito mútuo. Isso aqui é respeito pelo devedor. Pastor, se ele não trouxesse, eu fiquei pensando, e se o devedor não saísse de casa, pastor? E se ele não trouxesse o penhor? Aí eu imagino que as autoridades deveriam ser chamadas para resolver esse problema, né? Rapaz, esse veaco aí não quer sair, não quer trazer o que eu emprestei para ele. Então as autoridades poderiam ser chamadas, né? Poderiam, mas de qualquer forma, sob hipótese alguma, o credor poderia entrar, invadir a casa do devedor para tirar o que quer que fosse. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos, nesse primeiro limite que a lei dava para o credor, é que nenhuma cobrança poderia ser feita mediante violência, constrangimento ou coerção. Olha, nem mediante violência, quem dera, né? Os agiotas estivessem ouvindo essa mensagem agora, né? Nenhuma cobrança poderia ser feita mediante ameaça, constrangimento ou coerção. Então esse era o primeiro limite que a lei dava, e agora vamos ver o segundo limite que o emprestador deveria respeitar. Agora não mais em relação à pessoa comum, mas a alguém especial. Quem, pastor? Em relação ao devedor pobre. Em relação ao devedor pobre, havia um limite também, que era ainda mais especial. Os versos 12 e 13, irmãos, vão falar sobre a cobrança ao devedor pobre. Então agora o devedor muda. Ele não é mais uma pessoa comum, que tem condições medianas. Na verdade, ele está abaixo.
ele não tem muito. Na verdade, ele não tem quase nada. E porque ele tem menos do que a pessoa comum, existia um limite especial para ele. Eu acho isso muito interessante, irmãos. O verso 12 chama a atenção para isso e diz também, primeiro, o que não deveria ser feito em relação ao devedor pobre. Olha o verso 12. Porém, se for homem pobre, é como se a lei estivesse dizendo, agora vai aqui um caso especial. Se o devedor for um homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em relação ao homem comum, você pode usar o penhor dele à vontade, só não entre na casa dele. Mas se ele for um israelita que tem poucas condições, se ele for pobre, então use o penhor dele somente de dia. Nós vamos já entender por quê. Verso 13 nos mostra a razão disso. O início diz: em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto. Somente até aqui. Para que durma no seu manto. Procure entender o que eu vou dizer. Era muito comum, irmãos, naquela época, que as pessoas dessem uma parte ou uma veste como um penhor de algo. E normalmente essa veste era o manto que a pessoa usava. Então, como eu disse alguns dias atrás, o penhor poderia ser um animal, poderia ser um objeto e poderia ser uma peça do vestuário. E muitas vezes essa peça do vestuário era o manto. O problema é que a pessoa pobre, ela usava o manto de dia como um casaco e de noite como um cobertor. De dia era uma espécie de casaco que ela usava para sair, e de noite o casaco virava o cobertor com o qual ela dormiria. Isso a pessoa pobre, ela não tinha dois mantos, ela só tinha um. De dia ela usava para sair, de noite ela usava para se vestir, para se cobrir, para se proteger do frio. E é por isso que a lei está dizendo que aquela pessoa, para que ela não dormisse sem o seu cobertor, aquele que pegou o manto de dia, como penhor, como garantia, deveria devolver, tinha que ir lá na casa dele e devolver o manto para o pobre, para que ele tivesse como se cobrir de noite e ele não passasse frio. Isso combina, irmãos, muito com o que já foi dito em Êxodo, capítulo 22. Se você quiser ir lá comigo, Êxodo, capítulo 22, versos 26 e 27. Isso confirma, como eu disse, Deuteronômio é a repetição da lei, e aqui vai confirmar aquilo que está escrito em Deuteronômio. Versos 26 e 27 diz assim, Êxodo 22, 26 e 27. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, olha como era comum, lhe restituirás antes do pôr do sol. Se ele deu em penhor a veste, é porque ele era pobre. Aí o verso 27 diz: porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Glória a Deus. Deus ouve o pobre, irmãos. Deus ia ouvir o pobre. Se ele clamar a mim, eu vou ouvir, porque eu sou amoroso, eu sou misericordioso. Irmãos, talvez alguém esteja pensando, né? Alguém aí da área do comércio, da área das vendas, da área
da agiotagem não, mas da área dos empréstimos, talvez esteja pensando, mas pastor, se alguém que empresta algo, vende algo, for assim tão compreensivo, for assim tão amoroso, pastor, ele vai acabar falindo, ele vai acabar perdendo alguns empréstimos, né? Vai acabar perdendo algumas coisas. Irmãos, parece que Deus já sabia que isso poderia acontecer, e por isso, o verso 13, volta lá comigo, termina mostrando não o que o israelita poderia perder, mas sim o que ele poderia ganhar, se ele agisse como Deus queria que ele agisse. Então volta comigo lá para Deuteronômio 24, finalzinho do verso 13, vai mostrar dois resultados para quem obedecesse a Deus, para o emprestador que agisse como está sendo dito aqui. Duas coisas Deus mostra que podem acontecer. Primeira delas, vamos ler o verso 13, desde o início, que diz assim: em se pondo o sol, restituir-lhe-á sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. E te abençoe. Quem vai abençoar quem? Aqui é o pobre, vai abençoar o devedor, vai abençoar o emprestador. Irmãos, Deuteronômio é um livro que fala muito sobre abençoar, e na maioria das vezes esse abençoar se refere ao abençoar de Deus ao seu povo. Deus é aquele que abençoa o seu povo. Porém, esse é o primeiro lugar em Deuteronômio em que um israelita abençoa outro israelita. E sabe o que é mais interessante? É que quem abençoa aqui não é o rico, quem abençoa aqui é o pobre. Se o manto fosse trazido para ele de noite, a Bíblia está dizendo que o resultado seria: ele vai te abençoar. Pastor, e por que isso é interessante? Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, quando nós pensamos em bênção, nós pensamos quase sempre em nós abençoarmos o pobre. É ou não é verdade? O pobre é alguém que precisa ser abençoado. Quando nós vemos um pobre, nós pensamos logo em nós abençoarmos o pobre. Porém, o que está sendo dito aqui, o que está sendo mostrado aqui, é que existem dois tipos de bênção. Existe a bênção material que o pobre recebe, e existe a bênção espiritual que o pobre concede. Então Deus está mostrando aqui que o pobre pode receber bênção material, mas esse texto também está mostrando que o pobre, ou seja, qualquer pessoa, é capaz também de abençoar verbalmente, espiritualmente, qualquer pessoa. Eu e você, todos nós, não importa a nossa classe social, podemos ser pessoas que abrem a boca para abençoar outras pessoas, e Deus recebe isso, e Deus aceita isso. Deus aceita que o pobre abençoe o rico. Deus permite que o devedor abençoe o emprestador. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Na palavra de Deus nós vemos isso. E outra verdade que eu aprendo aqui é que quando nós semeamos bênçãos materiais, nós colhemos muitas vezes bênçãos materiais também, mas podemos colher também, irmãos,
bênçãos espirituais. Isso é algo que nós vemos em várias partes da Bíblia. Alguém que trata com gentileza outra pessoa, está abençoando aquela pessoa materialmente. Porém, aquela pessoa que é abençoada materialmente, pode devolver a bênção. Muitas vezes não materialmente, mas com algo mais importante ainda, que é a bênção espiritual. Então não vamos nos enganar, irmãos, achando muitas vezes, porque nós abençoamos alguém materialmente, nós somos superiores àquela pessoa, não. Porque nós podemos abençoar materialmente, mas podemos receber dela uma bênção ainda maior, que é uma bênção espiritual. Vamos plantar materialmente para colher espiritualmente. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, o primeiro resultado aqui desse credor gentil, desse credor amoroso, é que ele vai receber a bênção do pobre. Porém, existe um segundo resultado ainda mais importante. Olha o finalzinho do verso 13. Isto te será o quê? Justiça diante do Senhor teu Deus. Se você fizer, é como se Deus estivesse dizendo, se você fizer o que eu estou te ensinando, você que tem uma condiçãozinha, você que emprestou algo a alguém, se você agir com calma, se você agir com amor, Ele vai te abençoar. Mas tem algo ainda mais importante. Isso que você fizer vai ser justiça aos olhos de Deus. Irmãos, muitas vezes nós nos enganamos em relação à justiça. Muitas vezes nós pensamos em justiça apenas como a justiça criminal, né? Não, justiça é condenar o criminoso. Mas, irmãos, para Deus, justiça é também justiça social. É quando eu ajudo o pobre. Isso pode não ser justiça para os homens, mas para Deus isso é justiça sim. Isso vai ser justiça não aos olhos das pessoas, não aos olhos do mundo, mas vai ser justiça aos olhos do Senhor. Então o que nós vemos aqui, irmãos, o que eu vejo aqui muito claro, é que nós vivemos em um mundo injusto. O céu vai ser justiça total, mas hoje nós vivemos em um mundo injusto. Injusto como? Desigual. Desigual materialmente. E quando eu faço o que a Bíblia me ensina, quando eu coloco as pessoas acima do material, eu estou trabalhando com Deus para que o meu mundo seja menos injusto e seja mais justo. Então, como é que eu faço justiça? É só indo lá no tribunal? Não. Eu também faço justiça no dia a dia. Até quando eu cobro alguém, como Deus quer que eu cobre, isso vai ser justiça aos olhos do Senhor. Olha o que diz, irmãos, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 9. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9. Olha como ajuda aos pobres e justiça tem tudo a ver para Deus. 2 Coríntios 9 e 9 diz: como está escrito, capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, é só sobre ajuda aos pobres, sobre oferta. E aí quando chega no verso 9, Paulo diz: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então muitas vezes nós achamos que ser justo é apenas ser igual, né? É apenas condenar o criminoso. Não. Justiça também é quando eu procuro diminuir as desigualdades, ajudando quem menos tem. Isso para Deus também é justiça.
Irmãos, esses são os dois limites que Deus dava ao credor, ao emprestador. Primeiro, em relação à pessoa comum, não poderia entrar na casa para tomar força. E segundo, em relação ao pobre, se ele pegasse o manto do pobre como penhor, como garantia, antes do sol se pôr, ele tinha que ir lá devolver, para que o pobre pudesse dormir e se aquentar com talvez a única coisa que ele possuía. Que lição, irmãos, nós podemos tirar de versículos como esse? Eu acredito que nós podemos tirar várias, mas eu quero compartilhar apenas uma com você. A lição que eu tirei aqui é que devemos amar os nossos devedores, pois quem trata os seus devedores com amor será recompensado. Devemos amar até os nossos devedores, pois quem trata os seus devedores com amor, com consideração, vai ser recompensado. Agora deixa eu explicar que amar os devedores não significa que você não pode cobrá-los. Aqui não está proibido cobrar o devedor, né? Amar o devedor não significa que você vai rasgar as dívidas que essa pessoa tem, que agora ela não deve mais nada para você. Não, amar o devedor não necessariamente é isso. Amar o devedor significa que ao cobrá-lo, e é isso que eu acho que esses versos ensinam, ao cobrá-lo, eu vou levar em conta a situação em que ele está vivendo. Eu vou levar em conta as necessidades do meu devedor. Inclusive, eu vou notar se ele tem um pouco mais ou se ele tem um pouco menos. A Bíblia mostra isso, né? A própria Bíblia faz diferença entre devedor e entre devedor. Obrigado. Então, irmãos, onde é que eu boto isso aqui? Ficou lindo, viu, Lucas? Então, irmãos, não significa que o crente não pode cobrar quem estiver devendo a ele. Não, pode cobrar, mas cobre com amor. Cobre com amor. Ame aquela pessoa, né? Coloque o amor a ela acima do amor ao bem, ao que ela te der. E note, eu acredito que o limite aqui que nós devemos ter em relação ao devedor é o limite do amor. É o limite do amor, de amar aquela pessoa, mesmo ela sendo devedor seu. Amar aquela pessoa, mesmo se um dia chegar a ela não te pagar. Você tem condições de amar uma pessoa assim? Não, mas eu emprestei, não, mas eu vendi, e disse que no dia tal dava, e não deu. Ah, pastor, isso aí para mim nem crente é. Cuidado, cuidado. Questão dele pagar ou não pagar, isso é entre ele e Deus. Mas o que está sendo ensinado aqui é que devemos amar até os nossos devedores, né? Porque amar o pagador é fácil. Trazendo aí para as palavras de Jesus para hoje: se amais os que vos pagam, que recompensa tendes, né? Amar quem te paga é fácil, você fica alegre com um bom pagador. Mas a Bíblia nos ensina a amar a todos, sem exceção. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, aí eu vou ter que fechar as portas. Aí, pastor, se eu for compreensivo com as pessoas. Irmãos, a Bíblia nos ensina a em tudo sermos diferentes dos incrédulos. Como é que o incrédulo cobra? Quero nem saber, meu filho, te vira. Comprou? Pegou? Dá teus pulos. Vende a tua mãe, mas me paga o que tu deve. Não é assim o descrente? O crente também quer receber, mas ele cobra com honra. Ele cobra como crente. Ele cobra como cristão. Até nisso o cristão é diferente. Ele cobra com amor. Pastor, e se agindo assim, eu noto a situação da pessoa,
e eu vejo que nem pagar ela pode, aí eu vou perdoar, aí eu vou perder. Irmãos, a Bíblia não garante que o emprestador compreensivo não vai perder. Na verdade, um dos princípios mais certos da vida cristã é que quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós vamos perder. Não é se nós vamos perder, não. Se você decidir fazer a vontade de Deus, escute o que eu vou dizendo, que eu estou dizendo, não é talvez, é com certeza você vai sofrer perdas. Você vai perder amizade, você vai perder respeito, você vai perder venda, você vai perder dinheiro, você vai perder muita coisa. Jesus disse, Jesus nos preparou para isso. Se não quer perder, então não siga Jesus, porque ele disse: quem não estiver disposto a perder a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se tem um princípio que é claro e que é certo na Bíblia, é que o cristão vai perder muitas coisas. Mas escute, aquilo que o cristão vai perder não se compara com aquilo que ele vai ganhar. Aqui mesmo, irmãos, Deuteronômio 24 fala de duas coisas que o emprestador, podendo perder, vai ganhar. Primeiro, ele pode ganhar a bênção do devedor. Ele perde algo material, pode ser que perca, pode ser, vamos orar para que não, né? Mas pode ser que ele perca. Mas se ele perder, ele vai ganhar algo que o dinheiro não paga. E o que é que o dinheiro não paga? Bênção espiritual. O que é mais importante? É a bênção material? É a prosperidade que fica na terra? Ou é a prosperidade que a gente vai receber no céu e que ninguém vai poder roubar de mim e de você? Então nós podemos ser recompensados por alguém. Vai que lá na frente a pessoa ganha um prêmio sem jogar, sem apostar, e aí ela vai te pagar, e vai pagar com juros, né? Porque você foi compreensivo com ela, você viu a situação dela. Não estou falando de ser besta não, viu? Mas você viu a real situação daquela pessoa e você foi compreensivo com ela. Você pode ser recompensado pela pessoa. Mas sabe o que é mais importante? Se você não for recompensado pelos seres humanos, com certeza você vai ser recompensado pelo Senhor. Verso 13 diz: isso vai ser justiça aos olhos de Deus. Queremos ser justos aos olhos de quem? Aos nossos olhos ou aos olhos do Senhor? Mas vale sermos justos aos olhos do Senhor. Então devemos amar os nossos devedores, porque quem ama os seus devedores será recompensado. Se não for recompensado pelos homens, com certeza vai ser recompensado por Deus. E sabe quem foi que também falou sobre isso? Foi só Moisés, não. Foi o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo também. Em passagens como Lucas, capítulo 6. Abre lá. Se você achou Deuteronômio difícil, se prepara para ler Lucas, capítulo 6. A partir do verso 27. Lucas, capítulo 6. Palavras de Jesus. Aqui na minha Bíblia estão em vermelho, porque na minha Bíblia diz quando é Jesus que está falando. Então aqui, essa minha página está toda em vermelho, porque é o próprio Senhor Jesus falando aqui. A partir do verso 27, Lucas 6 e 27 diz: olha que palavras difíceis, irmãos. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos
maldizem, orai pelos que vos caluniam. Eita glória! Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Peraí, leva a túnica também. Dá a todo que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, não briga não. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Verso 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso, tratam bem quem os trata bem. Agora o 34. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Como é, Jesus? Quer dizer que se eu emprestar só quem eu espero que vou receber, eu estou errado? Jesus está dizendo que está. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Meu Jesus! Quer dizer que eu tenho que emprestar sem esperar receber? Sem ter certeza que eu vou receber? Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eita pastor, muita coisa difícil aqui, muita exigência aqui. Mas não olha só para as exigências não, olha para as promessas também. Olha para as recompensas também que Deus está prometendo. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Deus vai recompensar quem for cristão em todos os momentos, quem for amoroso com todas as pessoas, até com as pessoas que te tratam mal. É Deus quem vai recompensar. Para concluir, irmãos, aqui nós vemos o que nós devemos ser. Porém, não é só o que nós devemos ser que esse texto mostra. Esse texto mostra também o que o nosso Deus é. Sabe por que nós devemos amar os nossos devedores? É porque o nosso Deus é um Deus que ama os seus devedores. Deus ama aqueles que lhe devem, a tal ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer por aqueles que lhe devem. Deus está disposto a cancelar todas as nossas dívidas. Deus está disposto a apagar todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, se tão somente nós reconhecermos que somos pobres, que sem Ele nós nada somos, que dependemos dEle para tudo, que precisamos dEle para tudo, que se dissermos para Ele: Deus, eu sem Ti nada sou, nada posso, nada tenho, não tenho como Te pagar, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas falhas, não porque eu mereço, mas porque o Teu Filho morreu na cruz em meu lugar. Se assim nós fizermos, todos os nossos pecados serão perdoados. E em gratidão, irmãos, nós poderemos perdoar aos nossos devedores. Curvemos nossa cabeça.
E antes de orarmos, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui em nosso meio que ainda não havia recebido o perdão dos seus pecados e hoje, através do Espírito Santo, entendeu que é por meio do sangue de Jesus que todos os nossos pecados são perdoados. Não porque merecemos, mas porque Ele nos ama e Jesus morreu em nosso lugar. Eu não conheço os corações, por isso eu pergunto: há alguém aqui em nosso meio que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador pela primeira vez? Ou talvez haja alguém aqui sentindo a necessidade de se reconciliar com o Senhor. Se essa for a sua situação, levante a mão onde você está, dizendo: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador, ou me reconciliar com Ele. Isso vale também para você que está acompanhando essa palavra em outro momento ou agora mesmo. Você pode, onde você estiver, receber Jesus como Senhor e Salvador, ou se reconciliar com Ele. Vamos orar ao Deus que nos ama, apesar de sermos pecadores. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, Senhor. Na antiga lei, na lei do Antigo Testamento, nós enxergamos o Teu amor por nós. O Senhor ordenou que o Teu povo amasse o devedor, porque isso é uma característica Tua. É assim que o Senhor nos trata. Apesar de sermos devedores, que muitas vezes, Senhor, podem retribuir com algo, mas não querem. Outras vezes querem, mas não podem. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama a tal ponto de provar o Teu amor, enviando o Teu Filho para se sacrificar por nós. E, Senhor, agora é com o coração cheio de gratidão que nós queremos refletir o Teu amor para outras pessoas. Pedimos perdão porque muitas vezes somos mesquinhos. Nós agimos como aqueles que não Te conhecem. Olhamos apenas o material. Senhor, sabemos que o material é importante para o nosso sustento, mas quem nos dá o nosso sustento é o Senhor. Não é o nosso trabalho que nos sustenta, é o Senhor. Enquanto nós dormimos, o Senhor dá o sustento que precisamos. Então, muito obrigado, Senhor. Abençoa o Teu povo. Muito obrigado, Senhor, por colocar em nossas mãos a possibilidade de podermos abençoar uns aos outros. Podemos abençoar materialmente e, mais importante ainda, podemos abençoar espiritualmente. E que assim façamos até com aqueles que nos tratam mal. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus nos abençoe.